Viver em alta performance não é sobre fazer algo extraordinário, é sobre você ter padrões claros e repeti-los dia após dia. E hoje nós vamos te mostrar um checklist prático do seu dia a dia para você avaliar se você tem uma vida de alta performance ou não. Então já pega caneta e papel e vamos com a gente. Fala galera, meu nome é Douglas. Eu sou a Juliana. Nós dois somos treinadores e criamos esse canal para falar sobre alta performance e saúde dentro e fora das academias. Então já se inscreve no canal e clica em curtir. Então vamos lá, galera. O primeiro tópico aqui que a gente vai falar para vocês sobre como você ter uma rotina mais organizada, como você viver em alta performance, é sobre você ter clareza em relação às suas metas diárias. Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer, que nós gostamos muito de fazer aqui, é de organizar nosso dia seguinte ao dia anterior. Dessa forma, você consegue separar aquilo que é prioridade, aquilo que é secundário e focar exatamente no que você precisa. A nossa cabeça funciona de uma forma que a gente perde muito tempo quando a gente não sabe o que fazer. A gente ocupa muito nosso córtex pré-frontal em pensar no que tem que fazer. Isso demanda tempo, desgasta energia. Então, se a gente tem uma programação, a gente já sabe o que é prioridade para aquele dia, a gente poupa energia para de fato focar no que é importante. Então, na noite anterior, já anota lá no papelzinho na sua agenda o que é a sua prioridade do dia seguinte. Você também deve ter reparado, junto com essa questão do organizar o dia anterior, é que as pessoas de sucesso elas possuem rotina. O que é a rotina? É uma programação e horários bem direcionados do que você vai fazer. Obviamente, isso não é engessado. A gente sabe que existem contratempos, existem trocas de rotas e percursos, mas em geral essas pessoas elas já sabem a hora que elas dormem, a hora que elas acordam, elas já sabem que horas que elas vão treinar. Essas pessoas normalmente elas costumam dormir e acordar no mesmo horário, ter os mesmos horários de treino e a rotina, galera, é o que vai fazer atos normais do seu dia a dia se tornar algo excepcional. Por exemplo, se você for pegar um atleta profissional em nível olímpico, por exemplo, como o Usain Bolt, e for assistir o dia a dia da vida dele, você vai ver que a vida dele é bem monótona e até mesmo entediante, por causa que todo dia ele vai acordar no mesmo horário, treinar no mesmo horário, fazer as mesmas sessões de treino, mas é a junção dessas pequenas coisas dentro de uma rotina bem encaixada que vai tornar o final do seu dia e ao final de um período algo extraordinário. Então, se você ainda não tem uma rotina estabelecida, está na hora de começar. E o terceiro ponto desse checklist é para que vocês não se esqueçam que movimento é a base para qualquer performance, seja nos treinos ou na vida. Hoje, com rotinas cada vez mais puxadas, com horários de trabalho cada vez mais extensos, a gente mora aqui numa grande metrópole em São Paulo, eu vejo cada vez mais pessoas usando como desculpa que não tem tempo para treinar e que a atividade física acaba se tornando secundária na vida delas, e elas argumentam que não tem 30 minutos, 40 minutos, ou até mesmo elas têm esse tempo, mas por conta de outras coisas que elas ditam como prioridade, acabam negligenciando esse hábito, essa prática. Isso está tornando as pessoas cada vez mais fracas fisicamente, consequentemente isso te torna mais fraco mentalmente, isso vai te tornar indisposto. Você já temos estudos falando sobre o efeito do treinamento na cognição, no aprendizado. Então você separar ali 40 minutinhos do seu dia para cuidar do seu corpo, para se movimentar um pouco, estamos falando além de cuidados físicos e saúde, estamos falando até em melhorar o rendimento no seu trabalho, rendimento nos seus estudos, movimento, melhora tudo. E como a gente já vem falando aqui anteriormente nos outros vídeos, nós estamos falando de extremismo, de fazer 2, 3 treinos ao dia, de passar horas e horas na academia como se eu preciso treinar cada vez mais, eu preciso ter mais calorias no meu relógio, eu preciso cada vez mais buscar mais. Não é isso, é adequar a sua rotina para que você tenha uma prioridade, de separar pelo menos aqueles 30, 40 minutos e que você de fato se programe e que aquilo de fato se torne um compromisso. Porque se você se programou 4 vezes de treino na semana, se comprometa a fazer esses 4 vezes. Até porque se você falta, você começa a treinar o seu cérebro de uma forma reversa, negativa. De que tudo bem não fazer, tudo bem falhar. E essa não é a ideia de uma pessoa que busca performance. Então, antes de continuar o vídeo, vamos fazer uma pausa estratégica aqui só para recapitular. Você está anotando tudo? Está pegando a ideia do vídeo? Nós já falamos aqui sobre ter clareza das suas intenções, desenvolver uma rotina e a obrigatoriedade de você praticar atividade física. Anotou? Agora vamos para o próximo tópico. O quarto ponto do nosso checklist é o que eu acho que é o mais negligenciado pela nossa geração, o sono. A gente entrou numa geração em que as pessoas acham que precisam cada vez produzir mais, fazer mais, trabalhar mais para ter mais resultados.
e geralmente isso é o reverso. A gente não precisa fazer mais apenas em volume, a gente precisa fazer mais em qualidade. Quando a gente não dorme, a gente não tem clareza mental, a gente não tem recuperação, a gente não tem reforço. Afinal, tudo que a gente aprende ao longo do dia, a gente reforça quando dorme através das sinapses. Então, quando a gente negligencia o nosso sono, consequentemente, a gente está dando o processo reverso do que a gente busca. Em vez de melhorar, a gente está retardando o processo. E sem deixar de falar que o foco desse canal é sobre treinamento, é claro, com uma recuperação ruim, com um sono ruim, você também não irá melhorar a performance nos seus treinos. Seja em qualquer modalidade que você pratica, é durante o sono que o seu corpo ele tem recuperação muscular, é onde você desenvolve novas sinapses para você desenvolver aprendizado, assim como ela falou, e também como o corpo desenvolve aprendizado motor. Então, com um sono ruim, a qualidade dos seus treinos também vai ser inferior ao que ela poderia ser. De curiosidade, fizeram uns estudos recentes, não vou lembrar em qual universidade, em que atletas de elite, atletas de ponta, estão dormindo cerca de 10 horas por noite. Compararem um estudo, atletas que dormiam de 6 a 8 horas, que já é o adequado para um homem adulto, para uma pessoa adulta, e atletas de elite que dormiam 10 horas. E os resultados eram um aumento expressivo na performance dos atletas que dormiam em até 10 horas em uma noite. Eles até chamaram isso de um doping, né, de um doping natural, por conta que o aumento da performance dos atletas que dormiam mais por noite, ele era muito expressivo em relação aos atletas que dormiam menos. Obviamente, dentro da nossa rotina, do nosso dia a dia, falar que você vai dormir 10 horas em uma noite é muito difícil, mas nós não podemos negligenciar o fator de sono na nossa recuperação e na nossa capacidade de aprendizado. Outro fator muito importante, você já deve ter percebido que quando você dorme mal, as suas tomadas de decisões ao longo do dia também pioram. Você tende a ter mais fome, você belisca mais, chega no final da tarde à vontade desesperada por um doce, então a gente quer beliscar e comer o dia inteiro. Tudo isso pela falta de regulação hormonal que deveria ter acontecido na noite. Então, os seus hormônios do apetite e da fome são totalmente desregulados, você tende a tomar decisões ruins e você acaba chegando no final do dia frustrado. Tudo isso por conta de uma noite mal dormida. E aí você acha que é só cansaço? Não, é falta de regulação que foi feita durante o sono. Então você deveria se fazer uma pergunta simples. Você está organizando sua rotina para tratar o seu descanso como uma prioridade ou você está deixando o seu descanso de lado por coisas que muitas vezes vão atrapalhar o seu foco principal? O quinto tópico desse nosso checklist para você ter uma vida em mais performance é sobre uma alimentação balanceada. Não sei se vocês já ouviram o termo sobre hábitos angulares, que é basicamente o quê? Um hábito ele tende a puxar o outro. Isso acontece com hábitos bons e também acontece com hábitos ruins, mas como nós estamos falando de hábitos bons, quando você começa a treinar, quando você começa a praticar atividade física, é normal que você comece a se atentar um pouco mais à sua alimentação, por conta que você começa a pensar que se você já está se sentindo bem, você já está se sentindo melhor, treinando, dormindo mais, tendo uma rotina mais organizada, que foram os tópicos anteriores que nós falamos, um hábito vai puxando o outro e você começa a pensar, e se eu também, com tudo isso, melhorar a minha alimentação? E quando a gente fala de alimentação equilibrada, a gente não está falando só de estética, a gente está falando de performance. Realmente as pessoas que entendem essa diferença, elas não comem certo porque elas estão de dieta. Elas comem certo porque elas entenderam que o corpo humano é uma máquina e que toda máquina precisa de ferramenta, precisa de matéria-prima para ser sustentada. Então elas não estão de dieta, elas vivem aquele estilo de vida. E as pessoas que se alimentam bem, buscando melhorar essa performance, elas fazem isso porque uma boa alimentação vai te trazer mais clareza mental, vai te trazer disposição ao longo do seu dia, vai dar energia para você fazer as suas atividades, incluindo os seus treinos. Tudo isso que uma má alimentação não vai causar. Então, se você quer performar acima da média, você tem que agir acima da média. Então, sono, rotina, descanso, atividade física e agora também você sabe que você precisa organizar os seus pratos. Depois de tudo isso, você deve ter percebido que tudo volta para um mesmo ponto, que é o nosso sexto e último tópico de hoje: constância. Não adianta você comer perfeito por 15 dias e parar, ou treinar incrivelmente por um mês e sumir, e daqui a pouco começar a fazer um dia, falta dois, se alimenta bem de segunda a quinta, sexta-feira avacalha. Não é assim que funciona. A gente tem que entender que a constância e o básico bem feito todos os dias é o que vai transformar a sua vida em performance. Exatamente esse é o ponto. Não é sobre fazer tudo perfeito, é sobre fazer tudo por muito tempo. Não adianta você começar a treinar
por uma semana e depois parar o resto do ano, começar a se alimentar bem. Essa ideia serve para tudo que a gente falou aqui, porque muitas pessoas começam muito motivadas, mas querem ser o famoso 8 ou 80, querem fazer 100% de tudo, mas esquecem que mais importante do que a motivação é a constância. Vale mais a pena você fazer um pouquinho todos os dias e esse pouquinho você consiga fazer com consistência por muito tempo do que você começar 100% e acabar desistindo depois de 1 ou 2 semanas. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu não vou lembrar de quem que eu ouvi, ou se ela tem alguma autoria, que é que normalmente quem é 8 ou 80 sempre vai terminar sendo um 8. Se você sempre faz um mínimo ou um máximo, em algum momento você sempre vai terminar fazendo um mínimo. Então faça ali um meio termo que você consiga carregar, de preferência, para o resto da sua vida, por causa que esse é o intuito desse canal, esse é o intuito da nossa fala, que você performe para o resto da sua vida. E lembre-se, quem vence não é o mais motivado, é aquele que mantém a constância por mais tempo e o tempo suficiente. E se você entendeu que nesse canal a gente fala sobre uma alta performance, que não é algo momentâneo, é algo no longo prazo, você já está um passo à frente da maioria. A gente vai deixar um checklist aqui embaixo na descrição desse vídeo para que você consiga copiar, anotar em algum bloco de notas, para toda vez que você tentar lembrar, você tentar usar o que nós falamos aqui no seu dia a dia, você tem isso anotado em algum lugar. E galera, são tópicos simples que qualquer um consegue aplicar no seu dia a dia, básicos, que vão melhorar muito a sua vida. E esse canal ele fala exatamente sobre isso, como você performar em relação à atividade física, alimentação e o quanto isso vai melhorar a sua vida. Então anota aí, já começa ainda hoje o que desses tópicos que estão abaixo você consegue colocar em prática já e já começa a melhorar a sua vida. E mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, nós temos conteúdos todas as semanas. Deixa um joinha, dessa forma você ajuda a gente a entregar esse canal para mais pessoas. Nós queremos ajudar muitas pessoas aqui falando sobre performance e qualidade de vida, além também de treinamento e nutrição. E comenta aqui embaixo se você tem sugestões de coisas que você gostaria de ouvir e bater um papo com a gente. É isso, galera. Obrigado e até a próxima.